Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $68.300. Bitcoin que tem queda depois da divulgação da inflação mais forte do que o esperado nos Estados Unidos. Hoje, é o principal objetivo, vai ser atualizar toda essa situação, mostrando o que muda da nossa estratégia de longo e curto prazo e qual serão as nossas tomadas de decisão no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando com vocês um pouco sobre a inflação nos Estados Unidos, né? Afinal, ela veio acima do esperado em todas as possibilidades, né? Então a gente estava vendo as ações subindo, o Bitcoin se segurando acima dos 69, e depois dessa inflação tudo começou a cair, né? A gente tinha uma expectativa da inflação cheia vir 0,3 no mês, ela veio 0,4, 3,4 no ano ela veio 3,5, acelerando em relação ao último mês que estava 3,2. Isso é péssimo, né? E no núcleo, a gente estava esperando 0,3, veio 0,4, 3,7 veio 3,8, se mantendo estável em relação aos últimos dados. Ou seja, cara, a inflação veio pior do que o esperado. Não há o que discutir aqui. A inflação veio bem pior do que o esperado. E isso, sem sombra de dúvida, impactou nos mercados. A gente vem falando com vocês há algum tempo já que o Bitcoin, ele está em tendência de alta, ele está muito bonito, ele está sim com maior probabilidade de continuar subindo. Porém, a gente não pode esquecer de algo bem básico. O S&P 500, cara. O S&P 500, quando a gente analisa o gráfico, ele também está subindo sem parar há muito tempo. Então, se a gente tiver uma correção no S&P 500, o Bitcoin ele deve sofrer também, né? Então, quando você vai calcular o risco atual do mercado, você não pode fechar os olhos para o S&P 500. A gente está aí com o mercado já precificando o primeiro corte de juros só em julho aqui, cara. Tem gente falando de setembro já. Pasmem, a maioria do mercado está falando de setembro. E a gente ainda vê um S&P 500 muito próximo das máximas. Então, imagina se a gente não tiver corte nos juros esse ano. Imagina se a inflação continuar subindo, igual está subindo o ano inteiro. Cara, isso aí, sem sombra de dúvida, vai impactar o Bitcoin, né? Então, muita gente me pergunta, ô Paulo, por que você não está comprando Bitcoin nos $68.000 se você acredita que até o final do ano ele vai passar dos 100? Porque se eu estivesse fazendo isso, eu estaria comprando só pensando no retorno e negligenciando o risco, tá? Então eu vou comprar Bitcoin. Sim, eu acredito que ele vai no 100, mas eu vou comprar Bitcoin quando eu tiver uma boa relação risco-retorno. Isso para mim é numa correção no semanal, algo que não aconteceu ainda, tá bom? Minha correção no semanal era nos $55.000, na região dos 60, eu discuto um position trade no Bitcoin. Tranquilo? Entendendo isso, a gente pode também falar um pouco sobre o que está acontecendo nos nossos indicadores de sentimento, né? Afinal, a gente tem sim uma luta agora para segurar um suporte importante no Bitcoin. Mentira, antes de ir para análise de sentimento, vamos para análise técnica mais de curto prazo, cara. No curto prazo, assim, a gente pode ver mais um dia ruim, mas o preço ainda consolidando, né? A gente ainda não perdeu os suportes mais importantes. Eu acho que o suporte mais importante aqui é essa região do 66, tá bom? Perder o 66 seria muito ruim. A gente também tem o suporte no 64.500, que é o fundo aqui da consolidação das últimas semanas, né? Ao mesmo tempo, a gente tem os topos como zonas de resistência. Enquanto a gente está nesse meio do caminho aqui, para mim, sinceramente, poderia estar olhando para fazer um long aqui no Bitcoin, mas como a gente está muito ligado ao S&P 500 essa semana, eu preferi não fazê-lo, tá bom? Então eu não fiz longs nessa retração do Bitcoin, quer dizer, não fiz longs no Bitcoin, né? Nas altcoins eu acho que a gente tem oportunidades mais claras, ainda mais quando a gente olha para tempos gráficos um pouco maiores. Mas eu sinceramente não vou me interessar em fazer esse long no Bitcoin aqui. Eu acho que a gente está consolidando, fez a armadilha acima, fez a armadilha abaixo. Então, é uma consolidação, saca? Infelizmente a gente não conseguiu se manter acima ali do 72, que seria uma continuação da tendência de alta. Agora a gente está consolidando. Não vou fazer nenhum long aqui no Bitcoin, apesar de eu entender que a maior probabilidade continua sendo a gente encontrar suporte aqui nessa região e continuar subindo, né? O que pode frustrar essa maior probabilidade? O S&P 500. Então, o S&P 500 despencou hoje, caras, assim, mais uma porrada para baixo aqui, a Nasdaq também. Então, esse tipo de porrada acaba influenciando o Bitcoin, que também deu uma porrada no mesmo horário, né? Então, entenda aqui, Pablo,
você realmente acha que a gente a maior probabilidade é a gente continuar subindo? Sim, mas por que que você não vai entrar? Porque mesmo com todos os meus indicadores, eu vejo a gente tão correlacionado com o S&P 500 que a gente toda hora tá voltando para essa consolidação. Então, se o S&P 500 estivesse rompendo máxima, provavelmente o Bitcoin estava também. Como a gente tem dados de inflação piores do que o esperado, eu não vou fazer um long aqui que vai depender do S&P 500, me entendem? Então, nesse momento aqui, eu não cogito compras no longo prazo no Bitcoin e também não vou fazer um long. Porém, eu acredito que uma dominância está muito elevada, acima dos 2.300, acima aqui dos 54%, a gente sim tem um patamar onde a gente já pode encontrar oportunidades nas altcoins e é exatamente o que eu estarei procurando, tá bom? Dezenas de moedas da carteira recomendada estão nesse momento em buy zone e, na minha opinião, a gente precisa aproveitar essas buy zones aí para fazer boas acumulações das altcoins que ainda não romperam máxima, que ainda não estouraram, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês aqui é a análise de sentimento, né? Então, na análise de sentimento, a gente tem alguns pontos positivos e outros negativos. Vamos lá. Primeiramente, os pontos negativos, né? O long short ratio está subindo muito, tá bom? Então, a gente tem esse long short ratio que subiu ali de abaixo de 1 para quase 2 agora. Isso é um mau sinal, porém não é um sinal que me preocupa muito, vocês sabem por quê? Porque a gente não está tendo um movimento aqui do Open Interest confirmando isso. Então, o Open Interest está caindo, tá bom? Na verdade, ele até subiu na alta e está caindo agora na baixa. Então, para mim, de maneira muito clara, a gente tem uma maior probabilidade de acabar encontrando suporte até esses fundos ali dos 66, 64.500 e voltar à alta se o S&P 500 deixar, tá bom? Outro ponto muito importante e positivo que eu vejo é que a gente tem uma divergência bullish no CVD. Já muitas pessoas acabaram vendendo, formando o menor patamar do CVD da história aqui. Mesmo a gente nos 68 mil dólares, mesmo a gente bem distante dos fundos ali dos 64.500, então isso aqui é uma mega divergência bullish confirmada pelo nosso Open Interest, o que para mim é algo muito positivo, tá bom? Mostra para mim de maneira muito clara que, apesar desses dados ruins de inflação, o Bitcoin ainda pode surpreender e ir para cima, mesmo que o mercado global não rompa e tal, se a gente não despencar, eu acho que o Bitcoin pode surpreender positivamente, legal? Outro ponto positivo que eu vejo é essa venda grande a mercado, né? Lembra que a gente tinha tido uma compra grande a mercado ali? A gente acabou de ter uma venda também. Então essa venda pode ser necessária para a gente pegar gás para voltar a subir, beleza? Outro ponto importante, algumas pessoas sendo liquidadas e tal, mas nada demais. Eu vejo o sentimento como algo positivo ainda, tá bom? Como algo que dita isso aqui como uma correção no Bitcoin. Porém, infelizmente, a gente teve aí esses dados de inflação piores do que o esperado e agora a gente vai estar um pouco ligado ao S&P 500. Se começar a despencar para os 5.000 pontos, cara, dificilmente o Bitcoin vai se segurar aqui, né? Então lembra, gente, beleza, pode ter indicadores ditando uma alta, mas se o S&P 500 ele não, se ele começar a despencar, caras, provavelmente a gente vai cair também, né? Então, em situações assim, eu tento não fazer trades de curto prazo, beleza? Mas continuo acreditando aqui com uma boa probabilidade de encontrar suporte e retomar a tendência de alta, em especial se o S&P 500 não despencar. Tranquilo? Show de bola. Para finalizar, falando um pouco de ordens de instituições aqui, eles tinham algumas ordens abaixo que foram executadas, tá bom? Isso não é muito bom. Mas nesse momento a gente já tem outras ali, né, cara, nessa região ali dos 300 e pouco, mas não são ordens tão grandes. Então, entre os 67 e os 66.500, algumas ordenzinhas aqui, mas muito pouco. Já acima não tem nada, né? Então, se o Bitcoin consegue demonstrar força formando um pivô acima dos 69.700, a gente pode surpreender os ursos e ir testar novamente lá próximo das máximas, tá bom? Então seria o primeiro pivô, assim, que me deixaria um pouco mais tranquilo em relação a essa mudança de cenário inflacionário lá nos Estados Unidos. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Fazendo um resumo, no longo prazo, eu ainda não vejo compras no Bitcoin. Vocês sabem que as compras, para mim, estão bem mais abaixo, mas nas altcoins eu já vejo sim. Inclusive, tem dezenas de altcoins em buy zone nesse momento dentro do programa de membros. Se você ainda não é membro, cara, recomendo você ir no primeiro link da descrição e aproveitar aí para você se tornar um membro com desconto, beleza? Show de bola. Então é isso. No curto prazo, como eu disse, não vou fazer nada. Eu acho que no curto prazo a inflação e o S&P 500 tiram as probabilidades nossas. Se fosse só o nosso gráfico aqui, a maior probabilidade
era claramente romper para cima. Porém, eu ainda acredito que a maior probabilidade é essa, tá bom? Só espero que o S&P 500 não ferre com tudo. Valeu, galera! Finalizando aqui, falando um pouco sobre os mercados globais. Treasuries dos Estados Unidos de 10 anos na máxima de meses e meses, cara. Inclusive, a gente estava tentando romper uma máxima aqui de novembro de 23, importante. A gente vê também todas as bolsas caindo, o S&P, Nasdaq, Bovespa, China, Europa, tudo despencando hoje, né? O nosso dólar subindo junto com o DXY também. Então a propensão ao risco global diminuiu um pouco, a aversão ao risco aumentou. Isso coloca um ar de incerteza nessa maior probabilidade do Bitcoin romper para cima, mas eu continuo otimista, acreditando que é mais provável a gente ir romper as máximas do que a gente ir lá e romper os 60, por exemplo, ou romper os 64 nos próximos dias. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade.